mais rápido possível. E uma operação da Polícia Civil revelou um grande esquema internacional de agiotagem e lavagem de dinheiro com ramificações em várias cidades do Piauí. 15 estrangeiros foram presos e a polícia descobriu que o grupo movimentava milhões de reais em empréstimos ilegais com juros abusivos. Acompanhe com Denis Constantino. Pelo menos 15 estrangeiros foram presos durante a Operação Macondo, que teve como objetivo cumprir medidas judiciais contra investigados por integrar um esquema organizado de concessão irregular de crédito, a chamada agiotagem, associada à lavagem de dinheiro e outros crimes. A ação foi realizada simultaneamente nas cidades de Teresina, Parnaíba, Oeiras, Barras, Picos e Água Branca. A polícia também pediu bloqueio de 5 milhões de reais nas contas dos investigados. Hoje nós deflagramos mais uma operação que teve como alvo pessoas estrangeiras, colombianas e venezuelanas que ficavam praticando a agiotagem aqui no Piauí, com juros abusivos, juros que passam de 30% ao mês. Só para vocês terem uma ideia, tem um dos investigados que ele não tem renda e nem trabalho declarado. E ele movimentou em 4 anos 5 milhões de reais. Outro investigado movimentou em 2 meses, 300 mil reais. E são vários investigados que movimentaram altas quantias em dinheiro. Então, hoje nós cumprimos 15 mandados de prisão, 18 mandados de busca e apreensão, e a operação ocorreu em 6 cidades, na capital e mais 5 cidades. Ela está ainda em andamento, nós conseguimos apreender um farto material, que comprovam o objeto da investigação, inclusive uma arma de fogo que possivelmente era usado para ameaçar os comerciantes. E por trás dos empréstimos, a polícia descobriu histórias marcadas por violência, medo e até morte. Um assassinato e um suicídio estão entre os crimes atribuídos à quadrilha formada por estrangeiros. Acompanhe. Tá preso. De acordo com as investigações, o grupo criminoso era formado por estrangeiros oriundos da Colômbia e da Venezuela. Eles atuavam oferecendo empréstimos informais a pequenos comerciantes, vendedores ambulantes e trabalhadores autônomos. Os empréstimos eram liberados de forma imediata, sem contrato formal, mas com juros abusivos que ultrapassavam 30% ao mês. As vítimas eram obrigadas a fazer pagamentos diários ou semanais. Quem atrasava era ameaçado e sofria violência física e psicológica. Entre os casos investigados pela polícia está o assassinato do venezuelano identificado como Anderson Miguel Dário Mendonça Marim, de 39 anos, ocorrido na cidade de Oeiras em dezembro de 2023. A investigação também aponta um caso de um empresário que teria tirado a própria vida após contrair uma dívida de 40 mil reais com o grupo. O caso foi registrado no início deste ano no bairro Parque Piauí, na zona sul de Teresina. Foi justamente no contexto da morte do Anderson e na morte de outro indivíduo em Parnaíba, também de nacionalidade colombiana, e desse indivíduo brasileiro que se suicidou após extorsão aqui desses indivíduos, que a gente fez um estudo completo do nosso banco de dados. A gente estudou todas as ocorrências que envolviam indivíduos de nacionalidade colombiana e venezuelana. Vimos as principais espécies criminosas que esses indivíduos figuravam como autores de crime. E aí você vai ter extorsão, ameaça, homicídio, essa situação de suicídio. E a gente viu que a gente precisava coibir esse tipo de prática, que infelizmente está sendo muito comum. Essa vítima veio a cometer suicídio por conta das pressões que sofreu em razão desse grupo criminoso. Um dos investigados, o principal investigado, é brasileiro, se encontra preso por outra investigação desencadeada pelo DENARC. No entanto, durante a investigação foi perceptível a presença de pessoas estrangeiras, notadamente colombianos, que faziam parte desse grupo e estariam também atuando na coação contra essa pessoa. Até o momento nós temos 18 personagens, 15 presos alvos dos mandados de prisão hoje. A Operação Macondo revelou uma estrutura de crime organizada com ramificações dentro e fora do país. A polícia acredita que parte do dinheiro movimentado vinha do narcotráfico colombiano e que o grupo seguia expandindo o esquema para outros estados brasileiros. Acompanhe.
A polícia descobriu que o esquema funcionava numa espécie de franquia. O grupo oferecia moradia, alimentação e transporte para os estrangeiros que tinham a função de atrair novas vítimas. Segundo as investigações, o grupo teria atuado em praticamente todos os estados brasileiros. Entre os presos está um venezuelano que chegou a morar em um abrigo mantido pela Prefeitura de Teresina. Uma vez cooptados, o patrão ele proporciona moradia, transporte e alimentação desse indivíduo aqui em território piauiense, território nacional, de um modo geral. E uma vez substituído, quem substitui aquele tarjeteiro que ficava em determinada cidade passa a usar o mesmo veículo, morar no mesmo local e ter a mesma estrutura do seu antecessor. Ou seja, a gente conseguiu mapear a existência de uma verdadeira franquia voltada para a agiotagem aqui no Piauí. Dentre todos os investigados, há apenas um venezuelano. Esse venezuelano ele já foi cooptado aqui em território nacional. Porque essa prática ela é bem característica de colombianos. Ainda segundo a polícia, os recursos utilizados pelos criminosos vinham do narcotráfico com origem na Colômbia e na Venezuela. Na casa de um dos investigados, os agentes apreenderam a biografia de Pablo Escobar. O repasse do dinheiro para outros integrantes do grupo que estão fora do país eram feitos por bancos digitais e também em espécie. Há indicativos muito fortes que esse dinheiro que financia esse tipo de crime vem do narcotráfico, né? A Colômbia é um país produtor de cocaína e, assim, é um indicativo muito forte. E esses cadernos eles usavam para fazer toda a contabilidade desse tipo de crime, né? Então esse dinheiro realmente circulava muito de forma eletrônica, que foi inclusive uma das formas principais que a gente evoluiu nessa investigação, através da investigação financeira de movimentações atípicas identificadas pelo COAF no nome dessas pessoas, desses investigados. A quadrilha divulgava serviços por meio de cartazes espalhados pela cidade e em shoppings populares em diversos municípios do Piauí. Os valores variavam conforme a necessidade dos clientes, que tinham até 20 dias para quitar o empréstimo, mas eram obrigados a fazer pagamentos diários. Desde de cartazes que estão afixados aí, se você der uma volta, principalmente na região central da cidade, você vê essa disponibilidade de crédito fácil. Com relação aos valores, o valor era aquele que o cliente quisesse pegar. Então a gente tem, por exemplo, nos cartões apreendidos, valores que começavam ali em R$200. E esses pagamentos eram diários. Então o indivíduo calculava ali, num prazo de 20 dias, ele distribuía 1% ao dia, portanto 20% em 20 dias, e o pagamento era diário. Então eram pequenas frações pagas diariamente. Só que a gente tem anotações em cadernos que foram apreendidos com valores maiores, prazos diferenciados, uma prática de juros também diferenciada. Então a gente tem uma variedade de valores, prazos e taxas de juros. Novas operações estão sendo planejadas para identificar outros integrantes do grupo em municípios do Piauí e também criminosos que atuam fora do Brasil. E quem quiser insistir nesse tipo de crime pode ter certeza que vai receber a visita da secretaria, vai ser preso, vai sofrer busca e apreensão e terá seus bens bloqueados. Então nós deixamos o recado. Não insistam nessa prática, que vocês vão receber a visita da secretaria. Tá bom? Obrigado. Parabéns, o trabalho da polícia.